A paz do Senhor, amados irmãos, eu vou contar a vocês o sonho que o Senhor deu ao meu esposo, Ricardo, sobre o arrebatamento. Já faz 3 anos que ele teve esse sonho, mas só agora, em 2014, é que o Senhor deu o entendimento espiritual a ele para poder interpretá-lo. O sonho começa assim. Havia 2 pessoas que ele conhecia, e cada uma estava em um ônibus diferente. No sonho, ele sabia que esses ônibus estavam indo para um lugar que não era bom. Então, ele teve que se esforçar bastante para alcançar cada um desses ônibus e tirar essas pessoas lá de dentro. Depois disso, ele estava dirigindo o carro em uma estrada completamente deserta. De repente, tudo se escureceu instantaneamente. O céu ficou totalmente em trevas, mais do que o preto que conhecemos. A única coisa que ele enxergava era a estrada. Nessa estrada apareceu uma videira. Era muito linda e gloriosa. Essa videira emitia uma luz própria. Era uma luz linda, muito brilhante. Na terra inteira, esta videira era a única coisa que estava emitindo luz. O resto estava em completa trevas. Nesse momento, o Ricardo só enxergava a luz da videira. O resto estava tudo preto. Ela estava cheia de uvas lindas e brilhantes. Ele pegou uma destas uvas e comeu. Ele prosseguiu a viagem pelo caminho e, de repente, o seu corpo estava fora do carro, subindo, subindo para o céu. Quando ele estava no alto, algo segurou e ele parou de subir. Ele ficou parado no meio do céu. Foi então que ele acordou. Agora vou contar a interpretação que ele teve do sonho para vocês. Toda honra e glória ao Senhor e ao Cordeiro. Qual o significado das 2 pessoas, uma em cada ônibus? Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São 2 ônibus, porque muitos são os caminhos que levam para a perdição, mas só um que leva à salvação. O ônibus cabe muito mais pessoas do que um carro. A maioria das pessoas está entrando no caminho da perdição, por não seguirem os mandamentos de Deus. Qual o significado do carro? Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os carros são veículos rápidos, significa que Jesus vem logo, e precisamos nos apressar na preparação para ir ao encontro dele. Vamos ler a parábola das 10 virgens para interpretar o resto do sonho. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 10. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Porque tudo ficou em trevas no sonho dele. Mateus 25, versículos 5 e 6. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro! Porque Jesus vem à meia-noite,
quando todas as igrejas estão dormindo e ninguém está pregando à sua volta. Ninguém está se preparando, mas Jesus está acordando agora o seu povo. Nós já sabemos que ele está vindo. O que significa trevas? João 3, versículo 19. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Significa que Jesus vem agora. Quando os homens estão amando mais as trevas do que a Deus, em toda parte da terra há guerras, assassinatos, imoralidade sexual, falta de amor ao próximo, amor ao dinheiro, amor ao entretenimento. Muitas igrejas estão pregando falsos evangelhos que não levam à salvação. Estão pregando o amor ao dinheiro e não a salvação. O que significa a estrada deserta? João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus 7, versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Significa que Jesus é o único caminho para a salvação, e poucos vão encontrar esse caminho. Por isso que a estrada estava deserta. O que significa a videira e os frutos? E por que a videira brilhava? João 15, versículo 5. Eu, Jesus, sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira e precisamos estar em comunhão com ele, para que a nossa vara produza fruto. Devemos reconhecer que Cristo é o nosso único Salvador. Foi ele que morreu pelos nossos pecados. O mundo está totalmente em trevas e Jesus é a nossa única luz. Fique atento ao que os homens falam e pregam. Você deve conferir no Evangelho se falam a verdade ou não. Você deve conferir se está de acordo com o Evangelho. A palavra do Senhor deve estar dentro do seu coração. Quando Ricardo estava subindo, o que o fez parar no meio do céu? Mateus 6, versículo 13. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que orar para Deus desfazer as ciladas do diabo. Ele sempre vai tentar roubar a nossa coroa. Temos que pedir para Deus nos livrar das tentações. Nosso coração deve estar em Deus e não nas coisas do mundo. Temos que orar para que Deus revele a nós os nossos pecados através do Espírito Santo, pois temos pecados que não temos consciência que cometemos. Só o Espírito Santo é quem pode nos convencer. Temos que ter um arrependimento diário em nossas orações. Agora, o mais importante: se no sonho o mundo estava completamente em trevas, como é que ele conseguiu enxergar o caminho? Mateus 25, versículos 4 a 7. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quer dizer que você precisa ter o azeite na sua vasilha para a lâmpada ficar acesa. O azeite é o Espírito Santo. Com a lâmpada acesa, você vai enxergar o caminho que leva ao encontro do noivo Jesus. Mateus 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A lâmpada são os nossos olhos, que iluminam o exterior do nosso corpo.
também ilumina o caminho que vai levar ao encontro do noivo Jesus. A lâmpada já tem um reservatório interior de óleo. Esse reservatório seria o interior do nosso corpo. Nosso corpo deve estar cheio do Espírito Santo. Na parábola das 10 virgens, observamos que todas elas eram convertidas, pois todas eram virgens. Todas estavam aguardando a vinda do noivo Jesus, e todas tinham uma candeia com óleo, que é o Espírito Santo. Só que as prudentes carregavam óleo extra em uma vasilha, ou seja, uma porção extra da presença do Espírito Santo. Como ter esta porção extra do Espírito Santo? Mateus 25, versículo 4. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Após Jesus anunciar o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve e põe em prática aquilo que aprendeu. Você deve fazer uma leitura diária dos Evangelhos para aprender os mandamentos que Jesus ensinou e colocá-los em prática. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. A palavra de Deus tem que estar dentro do seu coração. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A principal característica do Espírito Santo é nos dar entendimento da palavra e nos convencer do pecado. Por isso, todo mérito, honra e glória damos ao Senhor Deus Pai e ao seu Filho Jesus, por dar entendimento da palavra através do Espírito Santo para nos salvar. Pela sua graça e misericórdia é que somos salvos. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. São muitas as trevas que devemos atravessar. Vou dar alguns exemplos. Trevas no mundo. A televisão tem exibido muitos programas, filmes e novelas com conteúdo violento e imoralidade sexual. Você não deve sentir prazer naquilo que cravou o nosso Salvador Jesus na cruz. Trevas na igreja, apostasia. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O Evangelho é para pregar o arrependimento dos pecados, não é para pregar a busca de bens materiais. Trevas em nós mesmos. Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Para os prudentes, o Senhor dará entendimento através do Espírito Santo, para que se purifiquem ainda mais. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E quais são as obras da carne? Gálatas 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que o Evangelho ensina? Arrepender-se dos pecados e reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou por você. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao seu próximo como a si mesmo. Só há um Deus e um mediador, que é Cristo Jesus. Sempre perdoar os que lhe fazem mal. Orar para os que lhe fazem mal, os que lhe perseguem. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Oração diária para arrependimento, santificação e agradecimento ao Senhor. Deixar de fazer qualquer tipo de imoralidade, principalmente a imoralidade sexual, pois o nosso corpo é templo do Senhor. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Fazer caridade aos necessitados. Ser honesto, humilde, sincero e dependente de Deus. Não amar o dinheiro nem os bens materiais. Ser grato por não faltar o pão de cada dia. A oferta e o dízimo é para dar de coração e não para pedir algo em troca, barganhar com Deus. Eu dou isso para receber aquilo. Não exija de Deus algo só porque você deu uma oferta. Não use Deus para conseguir bens materiais, pois Jesus veio para pregar o arrependimento dos pecados e a vida eterna. Ele suprirá as suas necessidades. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, versículos 13 e 14. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Que a paz e o amor de Cristo estejam com vocês e que o Espírito Santo abra o entendimento de todos nós, para que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.